Seja muito bem-vindo a mais uma reunião do que vem a ser o pior professor do mundo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o professor Matheus Petroli e já vemos há um tempo, acho que 6, 7 encontros. Toda sexta-feira a gente vem refletindo, então, diante da realidade que vem a ser professor, o como ser melhor professor, às vezes dando uns tapão, às vezes afagando, mas sempre entendendo a clareza de que a primeira pessoa que escuta sou eu. Então, não sei quem fala assim, você fala como se você fosse o melhor professor do mundo. Pelo contrário, eu sou o pior professor do mundo. E quero aprender a ser o melhor. Para aprender a ser o melhor, eu tenho que entender claramente que, assim, eu tenho que me pôr a trabalho, que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que estudar, que eu tenho que me formar, que eu tenho que realmente criar a autoridade e não esperar que a autoridade venha até mim. Isso é fundamental no ambiente escolar. A gente espera muito desses alunos, mas em contrapartida, eu acho que o primeiro passo é eu fazer. Eu sou o motor, né? Eu sou o gestor da sala de aula e logo eu que tenho que trazer atenção, eu tenho que dar uma boa aula, eu tenho que trazer autoridade com minha aprendizagem e assim com o meu exemplo, que é importante. E hoje, no encontro de hoje, eu queria trazer um livro publicado pela editora Quirion, muito bom. Até uso ele no meu curso, chamado Seja o Pior Professor do Mundo, chamado A Arte de Ensinar, do Gilbert Wiget, não sei como fala esse nome. O Gilbert, nem sei o que ele é escocês, ele trabalhou na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, ou seja, é um cara grande, assim, grande. E esse livro dele é muito bom. Eu conheci por acaso esse livro chamado A Arte de Ensinar. E tem muito conteúdo precioso para a gente poder trabalhar. E nesse livro, e é ele que eu estou usando hoje, o, o Gilbert, ele traz uma reflexão muito bacana sobre uma sala de aula onde tínhamos, olha lá, um aluno que era um puxa-saco do professor, briguento, arrumava rolo em tudo quanto é lugar, e na primeira oportunidade que ele teve, ele corria para se afastar do professor e dizia que não sabia nada dele. Conhece aluno assim? Nessa mesma sala, esse professor tinha um aluno que também sempre arrumava confusão, pegava fogo quando ficava junto com seu irmão. É um aluno de cabeça muito dura, mas diferente dos outros, ele é próximo e amigo do professor. Nessa mesma sala, nós tínhamos um aluno que trabalhava ajudando o pai, né, um trabalho duro, né, na lida, no dia a dia, possuía um gênio difícil de lidar e era aquele aluno que não levava desaforo para casa. Nessa sala, coitado desse professor, era um só aluno ruim, mas nessa sala ele também tinha um aluno que era o aluno mais novo, assim, veio antes, sabe quando o aluno entra com uma idade anterior à idade da sala? Mas é um aluno que gostava muito do professor, respeitava muito ele, buscava estar, né, ao lado do professor, fazer tudo que o professor pedia, ou seja, aquele aluno solícito que você pediu, ele está fazendo, ele está correndo atrás para você. Nessa sala tinha um aluno que era extremamente sistemático, trabalhador, mas era rústico, né? Era bruto. Nessa sala tinha um aluno que se achava o melhor que os demais. E só aqueles que andavam com ele eram bons. Conhece gente assim? Tem aluno que é assim, né? Que tem aquela liderança naquele grupinho. Então, nessa sala, esse professor também tinha isso. E olha que loucura, nessa sala também tinha um aluno que questionava tudo, que não aceitava as coisas de maneira fácil. Era aquele aluno que só acreditava depois de uma, duas, três vezes, só acreditava vendo mesmo. Tinha um aluno também nessa sala com qualidades financeiras melhor que os outros, sabe? Aquele aluno riquinho, aquele aluno meio metido, que tem, que os outros não têm. Ai, meu pai pode comprar, meu pai pode ter.
Nessa sala desse professor também tinha esse aluno. Como também tinha nessa sala um aluno que trabalhava no campo, né, um camponês, num sítio, que trabalhava com muita dificuldade, uma pessoa muito simples, mas de fácil lida, né? Era fácil lidar com ela. Assim como a gente também vai ter um outro aluno nessa sala que adorava aquela aula movimentada, que para ele é tudo, vamos sair da sala, podemos fazer lá fora, ou seja, um aluno agitado, hiperativo, elétrico. Nessa sala também tinha um aluno cabeça quente, quente. Sabe aquele aluno cabeça quente? Que adora, é isqueirinho, que adora tacar fogo na sala, que é cheio de direitos, sabe? É que é o militante. Não, porque a gente tem direito, porque nós temos que fazer isso, porque nós temos que fazer aquilo. Como nós também temos na sala, e esse é o último aluno da nossa sala, aquele que é o primeiro que vai acusar o professor, aquele que vai estar ao lado inteiro, mas sentiu que vai ser prejudicado, sentiu que vai sofrer, é culpa do professor. Ah, foi o professor que fez. Ah, foi o professor que deixou. Se vocês repararem bem, eu falei sobre 12 alunos. Um número muito sugestivo, não é? 12. Justamente porque esses 12 alunos são as características dos 12 apóstolos que acompanharam o melhor professor, o maior professor que já existiu nessa vida, que é Jesus Cristo. A grande escola que a gente pode ver é a escola de Jesus com os seus 12 apóstolos. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas, que viria a ser o traidor. E a gente reclama da nossa sala, né? Imagina Jesus com esses 12 na orelha dele para cima e para baixo o dia inteiro, errando, falando besteira, um querendo dinheiro, outro querendo saber não sei o que, outro querendo trair, o outro preocupado com a comida, o outro preocupado em falar mal do outro, e ele ali no meio, tendo que ensinar a todos. E Jesus, isso é bacana pra gente, é que ele tem algumas características como professor. Ele ensinava, ele explicava, ele conhecia o que estava ensinando, e mais do que tudo isso, ele vivia o que ele conhecia, o que ele explicava e o que ele ensinava. Ele era o exemplo, ele era o modelo, ele era a realidade daquilo que ele professava em sala de aula. E isso, para nós professores, é muito importante. Quando o aluno olha para nós e vê em nós a fonte do conhecimento. Quando o aluno olha em nós e vê alguém diferenciado, alguém que lê muito, alguém que sabe muito, alguém que entende muito, alguém que é diferente dos seus. A gente não tem que ser igual ao aluno mesmo. A gente tem que estar anos-luz dos nossos alunos. Em nível intelectual, em nível de leitura, em nível cultural, em nível de amadurecimento, isso é importantíssimo. Nosso aluno está aqui, a gente tem que estar aqui. E o que nós vamos fazer estando aqui? Levar o nosso aluno até nós. Cuidado com essa história de temos que nos rebaixar para chegar na lua. Porque se a gente vai se rebaixar tanto que o nosso conhecimento não vai valer de nada. O que a gente sempre tem que propor é que a nossa educação seja uma educação de escada. Que eleve, né? Que suba. E lembre, subir escada é doloroso, subir escada é difícil, subir escada é um degrau de cada vez. E eu acredito que a educação real é uma educação feita pela escada. Uma educação que vai galgando passo a passo amadurecimento, conhecimento, maturidade, reflexão, ordem interior, até chegar o mais próximo de mim. Eu acredito que o sonho de todo professor seja que o aluno se pareça com ele. Né? Eu quero que o aluno seja igual a eu. Eu quero que o aluno saiba o que eu sei, que o aluno viva o que eu vivo. E isso Jesus fazia. E Jesus tinha aqui 4 características que vão ser importantes para nós. A primeira característica de Jesus era o discurso.
Jesus falava com propriedade. Sabia o que estava dizendo. Tinha profundidade no que estava anunciando. Jesus, nessa qualidade do discurso, ele também tinha uma coisa que é essencial, que muitas vezes a gente vê perdido na sala de aula, que é a postura do professor. Todas as vezes que Jesus falava, pode perceber, ele era escutado porque ele tinha uma postura diante dos outros. Ele não falava no meio da bagunça, ele não falava na gritaria, ele não falava na agitação. Ele se colocava a atenção, né? Ele dava a atenção, ele chamava a atenção. Ele subia na pedra, ele subia no alto do monte, ele esperava o silêncio, ele conversava com poucos. Por quê? Porque Jesus era posturado. Tão posturado que no meio de uma multidão, ele percebe que alguém toca ele. Alguém me tocou. Diz ele lá no Evangelho de Lucas, eu acho. Alguém me tocou. Só uma pessoa que está muito centrada em si consegue perceber que no meio da multidão alguém tocou ele. E uma terceira característica que tem nesse primeiro campo do discurso é que Jesus possuía raciocínio lógico. Jesus se fazia entender. O que eram as parábolas, senão uma forma de ensino? Com princípio, meio e fim. Um professor que não tem começo, meio e fim da sua aula é perdido. Um professor que fala uma coisa, faz outra, escreve aqui, não escreve ali. E a gente toma muito cuidado com o uso de tecnologia para a aula não ficar solta e perdida. As coisas têm que ter um norte, as coisas têm que ter uma direção. Porque já é difícil para esse aluno prestar atenção, já é difícil para ele organizar a cabeça dele. Aí vem você, atrapalha mais ainda a cabeça dele. Então, tem uma estrutura da sua aula. Tenha começo, meio e fim. Escreva a sua aula. É tão importante escrever a nossa aula, gente. Tão importante fazer essa experiência de escrever a nossa aula. Então, eu vou começar fazendo isso, eu vou fazer isso. Pode ser que não dê certo? Claro que pode ser que não dê certo. Pode ser que nada disso funcione? Pode ser. Mas tenha a experiência de fazer isso uma vez na sua vida para ver se sua aula tem uma lógica, sua aula tem um sentido, sua aula tem um significado. E se tem para você, automaticamente uma hora vai ter para esse aluno também. Então, dentro desse primeiro globo aí, dessa chave de interpretação, nós vimos então que Jesus tem um discurso. E esse discurso todo, que fala com propriedade, que tinha postura e que tinha raciocínio lógico, traduz em uma palavra. Professor, você é o protagonista e o líder. Ponto. Ninguém mais. Segundo esqueminha, né? Segunda esfera que a gente coloca aqui, que é importante, que a gente denominou aqui de tempo. Jesus tinha uma habilidade de transformar a sabedoria divina inacessível em algo cotidiano sem banalizar. Isso é importante. É o que eu falava sobre o professor está aqui, o aluno está aqui. Tome cuidado com esse processo de descida, com esse processo de misericórdia quase, né, de você dar conhecimento para o outro, para a coisa não ficar muito banal, para a coisa não ficar leviana. Ah, eu vou usar uma música em sala de aula. Perfeito. Aí você vai e pega um funk. Ah, porque o aluno vai gostar? Poxa, apresenta para ele outros cantores, outras letras, outras possibilidades. Ele está lá para isso, ele está lá para ver o diferente. Se fosse para ver igual, ele mexia no celular. Dar conhecimento sem banalizar, mas dando acesso à aprendizagem. Senão você vai viver lá no mundo das ideias só você falando. Só você entendendo o que está falando. Não tem nada pior que isso. Pelo menos para a gente que é aluno, isso é péssimo. O professor falar, 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 você não entender da onde ele começou, aonde ele vai, aonde ele está. Então, esse tempo aí é importante. É o tempo de saber transformar tudo aquilo que você conheceu no que é essencial. E aí eu quero fazer uma particularidade importante. Quando eu comecei a dar aula, há 12 anos atrás, quase,
Eu achava muito importante contar todo o processo, né? Ir lá na fonte primária e não sei o quê. É lindo isso? Para mim é lindo. Só que para o aluno real do ensino médio, ele não está preocupado de onde veio a etimologia da palavra verdade. Ele está querendo discutir o que é verdade. Ele está querendo saber o que é verdade em Platão e Aristóteles, em Tomás de Aquino, sei lá quem. Tomemos cuidado quando a gente quer fazer uma puta de uma aula, que o negócio fica tão grande e a base mesmo se perde ali. Saber construir esse tempo é importante. Segundo, que ainda está dentro do campo do tempo, é demonstrar sentido real. Se as coisas fazem sentido, as coisas são mais fáceis de aprender. Se aqui não tem sentido nenhum para o aluno, ele não vê nem sentido por que prestar atenção. Quando eu dava aula de filosofia, de ciências humanas, né, de sociologia e tudo mais, eu tentava fazer o máximo possível, o máximo esforço para que aquilo fizesse sentido para o meu aluno, a um ponto dele chegar e dizer, Mateus, só tem sentido a sua aula, só sua aula é importante, só sua matéria vale a pena, eu vim por causa da sua aula. É isso, é trazer o sentido. Ah, mas em humanas é mais fácil. Meu filho, em todas as áreas dá para fazer isso. Basta você saber construir o marketing, saber construir a retórica, né? Saber vender o seu produto. É isso. Você é um produto, tem que ser vendido lá em 45 minutos. Agora, o como vender é saber ter essa lábia. E por último, dentro desse campo do tempo, é saber corrigir. Saber corrigir os outros, saber corrigir a si. A gente não pode esperar uma maturidade no sexto ano, como a gente também deve esperar uma maturidade no terceiro médio. Mas se não há, corrija, né? Chame para conversar, bote no lugar e mais, se corrija, se permita corrigir, analise sua própria aula, analise sua própria prova, veja se está boa, veja se não está ruim, você dá uma prova para 30 alunos, 2 tirou nota azul, será que a minha prova está difícil? Será que eles que não estão aprendendo? Será que meu conteúdo não está sendo explicado de maneira positiva? Será que eu estou dando atenção mesmo para esses alunos quando eu explico? Isso então se traduz num segundo termo. Primeiro termo a gente viu, você é protagonista e líder. Segundo termo agora é gestão de tempo. Professor, tenha gestão de tempo. Saiba que as coisas têm começo, meio e fim. Saiba que a sua aula dura tanto. Que você é uma das todas as outras matérias. Terceiro eixo, né, terceiro círculo aí que a gente coloca é do exemplo. Isso é importantíssimo para mim. Jesus era exemplo daquilo que ele falava. Nós também sejamos professores que dão exemplo. Exemplo de leitura, exemplo de moral, exemplo de ética, exemplo de virtude. Nós temos que ser, isso é uma necessidade que eu só fui descobrir, infelizmente, há pouco tempo. Que nós temos que ser professores virtuosos, que amam a verdade, que amam o belo, que amam o bom, que são justos, corretos, que têm uma vida digna, que lutam, que são, né, que têm um amor ao trabalho, que amam o que fazem. Isso é demonstrado no exemplo, na aula bem preparada, num trecho de um livro que você traz. Isso o aluno percebe. É exemplo, né? Você lê um livro no intervalo, está numa janela, vê você ficar lá no TikTok, vai lá, lê um livro, lê um trecho, o aluno passa um corredor, vê você lê e fala, poxa, ele lê mesmo, né? Ele tem uma vida de busca de conhecimento. E aí, como ele tem uma vida de busca de conhecimento, é mais fácil eu segui-lo. Agora, imagine um professor que não tem vida de conhecimento e quer que o aluno tenha conhecimento. Não vai ter. Terceira regra, ser o primeiro a fazer. Quer que os alunos cheguem no horário? Chegue você no horário. Quer que os alunos entreguem as coisas? Entregue você as coisas. Quer que os alunos sejam organizados? Seja você organizado. Quer que os alunos leiam? Leia você primeiro. Quer que os alunos falem bem? Fale você correto. Você é o exemplo, você é o motor. Você é o gestor de todo o processo. E o último círculo que a gente coloca aqui é o da intencionalidade, que faz muito sentido aqui para mim, que é falava
Jesus no caso, né? Jesus falava apaixonadamente do que estava ensinando. Ele tinha prazer no que dizia, porque era verdade nele e para ele. Como nos faz falta professores que amam o que estão falando, né? Que não usem ali da decoreba, mas falam, olha, gente, isso é assim, pô, isso é muito bom, isso aqui é foda, isso aqui é interessante, vocês não percebem? Olha quanto isso é legal. Ter ânimo, né? Ter tesão, ter intencionalidade. Você é o aluno que mais intenção, que mais vontade tem de estar apaixonado por aquela aula. Os alunos precisam ver que você é a pessoa apaixonada por aquilo que você está falando. Meu Deus, ele gosta mesmo do que está dizendo. Olha como é bacana, como ele ama aquilo. Qual é a tradução disso no conceito? A tradução do conceito é que tem que ser prazeroso para a gente. Se não é prazeroso para a gente, olha, talvez a gente tenha que repensar na nossa profissão. Tudo bem, um dia a gente está cansado, um dia não rola, um dia não funciona, um dia a gente quer meter um pé, um dia a gente quer xingar, um dia a gente, sei lá, recebe um vai tomar naquele lugar. Mas se eu olho para a minha profissão, se eu olho diariamente para o que eu faço e nada me agrada, nada me dá sentido, nada me dá realmente prazer, talvez você tenha que mudar de profissão. Ou você assume que você nada menos, nada mais é do que um mercenário que está ali pelo dinheiro, mecenas que se vende por dinheiro, né? Que você está ali só para ganhar dinheiro. Beleza, é justo, mas também não vai ficar reclamando que não vai jantar. A gente precisa encontrar um pouco desse prazer no que a gente faz, porque senão vai ser muito difícil o trabalho. O trabalho já não é difícil, porque senão a gente lava o trabalho já é um churrasco. Mas imagina fazer uma coisa que já é difícil sem prazer nenhum. E eu sei o quanto que é difícil, ou quanto que está difícil entrar numa sala de aula e dar aula. Seja na rede pública, seja na rede particular, seja no ensino regular, seja no ensino superior, tá? Tá difícil para todos os lados. Agora, estar difícil não significa que não tenha nenhum prazer. É dessa forma, então, retomando lá, ó. Você é protagonista, você tem que ser líder, você tem que saber fazer gestão de tempo, você tem que ser o primeiro a fazer, ser o exemplo do que está fazendo e, por último, ter prazer no que faz. Se a gente conseguir amarrar essas 4 sentenças dentro desses 4 círculos aí que a gente viu lá com Jesus, que é discurso, tempo, exemplo e intencionalidade, talvez a gente consiga ser um pouco melhor como professor, como profissional, como ser humano. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Encaminhe esse vídeo aí para os seus grupos de WhatsApp. Eu acho que quanto mais gente vê, mais gente discutindo, brigando, debatendo, melhor para a gente como professor, tá bom? Siga, nos acompanhe, ative as notificações. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal e toda sexta nós temos aí o Seja o Pior Professor do Mundo, a nossa reunião proibida, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, desculpe qualquer coisa, mas tá falado, tá bom? Tchau.